Oi, gente! Estou aqui para fazer um vídeo para vocês, que vocês me pediram, que há muito tempo eu já tinha falado. Eu tinha colocado um vídeo ano passado sobre como adorar o Senhor nas férias e falei que se vocês quisessem sobre jejum, vocês podiam colocar nos comentários. Ou ir lá no meu Instagram. Então, depois de um ano, vocês me pediram e aqui estou eu nessa quarentena para gravar o vídeo de jejum para vocês. Tá bom, gente? Estou aqui com uma apostila que fala tudo sobre jejum, que tem vários versículos bíblicos também para comprovar aquilo que está dizendo. Então, quero fazer isso com vocês agora. Vamos embora. Primeiro de tudo, por mais que você diga assim, eu sei o que é jejum, mas a gente precisa tirar todo tipo de dúvida que possa existir na sua mente ou no seu coração. A primeira é assim, o que é jejum, certo? É dizer assim, durante o jejum o espírito fica mais à vontade, pois os desejos da carne ficam anulados pela força do espírito. Então, quando você faz jejum, não é só o ato de lhe aproximar de Deus, e também não só o fato de você estar matando a sua carne, mas também o fato de você dar mais liberdade ao espírito. Aí existem três tipos de jejum. De jejum. Se você não conhecia esses três tipos de jejum, você vai conhecer hoje. Ou se você já conhecia, você vai tirar suas dúvidas, tá bom? O primeiro tipo de jejum é o jejum parcial. Como é esse jejum? Diz assim, é aquele que você vai ter alguma refeição durante seu dia, certo? Mas não uma refeição que tire totalmente, né, a sua fome. É geralmente para aquelas pessoas que têm problemas, que tomam remédio, então geralmente é oferecido jejum parcial, né, que para você não se abster totalmente de nada. Segundo, o jejum total, que é aquele que você não vai comer e nem beber nada. Ou você pode até no total tomar água, certo? E o terceiro é o jejum típico, certo? Que esse é muito feito nos grupos de jovens e adolescentes. Que diz assim, é aquele em que a pessoa faz abstinência de coisas que não são alimentos, mas são coisas que a pessoa tem apego. Exemplo, televisão. Vamos dizer, eu mesmo já fiz um jejum típico um ano retrasado. Eu passei uma semana sem meu celular. Uma semana sem celular mesmo. Eu guardei meu celular, desliguei ele, né? Guardei ele em um lugar que eu não lembrava. E passei uma semana sem ele. Então, jejum típico é aquele onde você vai determinar um tempo, ou um dia, a hora, não sei, pra você deixar de fazer aquilo que você tem apego, para voltar-se a Deus naquele tempo que você perdia em algo que você tinha apego. Exemplo, celular, televisão, dormir, é algo que você, né? Jejum. Você não tiver um momento a sós com Deus, você não tiver seu momento de devocional, você não tiver seu momento de oração, seu momento de busca com o Senhor, o jejum não vai valer de nada. O jejum vai ser simplesmente só para você perder alguns quilos, ficar com fome, fazer um regime, uma dieta. Mas jejum, você sempre tem que guardar o seu momento de devocional com o Senhor, o seu momento de busca, porque é um jejum, gente. Jejum, você tá fazendo o quê? Jejum, você tá matando a sua carne. Para matar a sua carne, você tem que buscar o Espírito. E para buscar o Espírito, você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar, você tem que ter comunhão. Então, é jejum, né, queridos? O jejum. Aí outra coisa também que muitas pessoas têm dúvida. O jejum é obrigatório. Gente, na minha opinião, depois eu vou ler a apostila, mas primeiro eu quero dar minha opinião. O jejum, ele é e não é obrigatório. Por quê? Não é obrigatório porque o seu líder, o seu pastor, não vai lhe forçar você a fazer o jejum. Isso vai ficar ao seu critério. Mas é obrigatório por quê? Porque se a gente quer ser mais íntimo de Deus, se todos os dias, quando a gente erra, quando a gente peca, a gente quer matar aquilo que fez nos pecar, que fez a gente errar, a gente precisa fazer jejum, ok? Aí diz assim, Jesus disse que depois que o noivo fosse tirado, os discípulos jejuariam, que é a passagem que está em Mateus 9,15, que quando alguns fariseus, alguns discípulos de João Batista vão questionar isso a Jesus, que eles jejuam, mas os discípulos não, e Jesus fala que como é que
os convidados, mais ou menos assim, como os convidados iam se ficar tristes com a presença do noivo numa festa de casamento. Mas após o noivo se retirar dos discípulos, ele jejuaria. Amém? Essa é a mais importante declaração sobre os cristãos, né? Essa é a mais importante. E esse versículo é a mais importante declaração se os cristãos devem ou não jejuar. E diz assim aqui, ó. Não podemos dizer que Cristo nos tem ordenado que jejuemos, mas está evidente que ele espera que fizemos. Foi exatamente isso que eu disse para vocês. O seu líder, o seu pastor, ele não vai obrigar que você jejue. Isso vai ficar a seu critério. E Deus espera que a gente faça isso, porque todos os dias nós somos postos às coisas. E se a gente quiser matar o nosso eu para viver o Espírito Santo, a gente tem que jejuar, porque é quando o Espírito ele tem mais liberdade em nós. O jejum, outra coisa mais importante, também muito importante. O seu jejum, ele não vai mudar Deus. O seu jejum, ele não vai mudar Deus. O seu jejum, ele vai mudar você mesmo. Porque a partir do momento que você tira um tempo para ter um jejum, você tá matando algo que lhe afastava de Deus. Então, isso vai mudar você e não Deus. Aí diz assim, muitas pessoas jejuam na tentativa de mudar Deus. Erroneamente comete esse equívoco. Nesse período de consagração, não transforma a Deus, e sim o homem. Ok? Aí diz assim, o tempo de jejum é um tempo de cura, de restauração e renovo. O ato de jejuar, sem dúvida, é um tempo de receber de Deus, ser ministrado pelas suas mãos, O ato de jejuar, sem dúvida, é um tempo de receber de Deus, ser ministrado pelas suas mãos. Quando passamos por esse momento, nós nos tornamos mais sensíveis à sua presença e, consequentemente, evidenciamos a transformação em nossas vidas. Então, quando você passa pelo momento do jejum, você fica mais sensível à voz de Deus, você fica mais sensível a viver aquilo que Deus está pedindo para que você viva, ok? E último ponto, não. E penúltimo ponto, para a gente terminar esse vídeo, estabeleça objetivos. Não jejue só por jejuar. Você tem que ter um objetivo. Ah, mas eu tô jejuando por quê? Para quê? Então você precisa ter um objetivo no seu jejum, porque no seu momento de devocional, o que você vai dizer? Senhor, o meu jejum é nesse objetivo. Se você não tem um objetivo, você está jejuando por jejuar, você está jejuando porque seu amigo está jejuando, você está jejuando porque seu pastor mandou você jejuar. Não, você tem que ter um objetivo. Qual é o seu objetivo? E aqui dá alguns tipos de objetivo que você pode colocar no seu jejum. Diz assim: quando se quer obter poder espiritual. Então, quando você quer ter poder espiritual, você diz assim, Senhor, eu quero ter muito mais autoridade e poder para fazer as mesmas coisas que o Senhor fez. Eu quero expulsar demônios, eu quero, curar enfermos. Então, esse também pode ser um objetivo do seu jejum. Você colocar, Senhor, eu quero ser mais cheio do Espírito Santo, eu quero ter mais poder e autoridade em teu nome. Isso pode ser também um objetivo de você colocar no seu jejum. As aflições, você pode estar passando por algum momento de aflição, então esse também pode ser um objetivo que você pode colocar no seu jejum. Em aproximação de perigos. Em aproximação de perigos, vamos dizer, esse momento agora que a gente está vivendo, né? Onde a nossa nação, o nosso país está vivendo tudo isso que está acontecendo com esse vírus, muitas pessoas estão morrendo, muitas crises na saúde, na economia, em todas as áreas. Então, essa também pode ser um motivo, uma aproximação de perigos. Aqui, a apostila dá o exemplo de Esté, né? Quando Esté, ela casou com o rei e aqui o povo estava prestes a ser totalmente banido, então ela jejuou e Deus deu uma estratégia a ela e o objetivo dela foi esse, certo? Então, esse também pode ser um objetivo, uma aproximação de perigo. Outro ponto bastante importante que todos nós devemos fazer jejum depois disso. Eu pequei, eu fiz algo que desagradou a Deus, eu fiz algo que eu sabia que era pecado, mas eu acabei fazendo e tal e tal. Então, esse também pode ser um objetivo de você colocar no seu jejum e fazer o jejum. Diz assim, ó. Em busca de restauração espiritual depois de pecados cometidos. Eu cometi um pecado e eu vou me afastar de Deus. Não. Você cometeu um pecado, então faça um jejum. Faça um jejum colocando isso que você pecou nas mãos do Senhor. Para fazer com que Ele possa lhe perdoar, lhe limpar e você não possa mais pecar nisso que você pecou. O outro ponto. Em busca de uma conquista, de uma grande conquista. Então, eu quero conquistar
a restauração da minha casa, da minha família, eu quero uma grande conquista que você queira, então você também pode colocar isso no seu jejum. Em busca de uma vitória pessoal. Aí eu quero, vamos dizer, um exemplo, né? Vamos dizer aqui para os jovens. Você que quer uma conquista pessoal sua, você quer passar no vestibular, isso é uma conquista pessoal sua. Você está estudando, você está se interessando, você está fazendo tudo o que você pode fazer. Então você coloca no seu jejum esse objetivo, a sua conquista pessoal, e pede para Deus lhe dar muito mais sabedoria, entendeu? E o último ponto do nosso jejum. O último ponto desse vídeo, para nós finalizarmos o conteúdo de jejum, diz assim: prepare-se fisicamente. Gente, o preparo físico é muito importante para você jejuar, principalmente você que não está acostumado a jejuar. Você que não está acostumado a jejuar, se você for jejuar no primeiro dia, e geralmente você for acostumado a comer pela manhã, e você tirar aquele alimento que você estava acostumado com frequência a comer, sua cabeça vai doer, seu estômago vai doer, você vai se sentir mal, e todo o processo que você tem, porque você estava acostumado a comer pela manhã. Então você tem que se preparar fisicamente durante um dia anterior. Por exemplo, eu quero jejuar amanhã, né? Então eu vou começar a partir de hoje, meia-noite. Então, de meia-noite de ontem até a meia-noite de hoje, eu tenho que me preparar o meu físico para aguentar o tempo que eu vou ficar sem comer. Aí eu vou ler aqui a apostila para vocês, que todos os pontos aqui é bem interessante. Diz assim: o preparo físico é muito importante para o êxito do jejum. Então, para o seu jejum ser feito com êxito, com sucesso, para que Deus possa receber esse jejum agradável, e o seu preparo físico no dia anterior tem que ser algo fundamental. Se você possui uma doença crônica, procure o seu médico. Um jejum completo somente com água deve ser iniciado aos poucos. Um jejum com uma refeição por dia não exige um preparo tão grande. Evite comidas gordurosas e açucaradas antes de iniciar o jejum. Prepare-se comendo frutas e vegetais. Então, se você tem doenças crônicas, se tem algum tipo de doença, se tem gastrite, se tem algo que lhe impossibilita, aí eu quero fazer um jejum total. Então, o jejum total, você tem que ter, se você tem algum tipo de doença, né? Você tem que procurar seu médico e começar a iniciar ele com calma, porque isso pode danificar a sua saúde. O jejum que você pode ter uma refeição no dia, que é o jejum parcial, você pode... Não exige muito de você, né? Aí você pode fazer naturalmente. Mas é bom sempre você iniciar o seu dia anterior do jejum comendo bastante frutas e vegetais. Por quê? Porque se você comer muitas comidas gordurosas e açucaradas, quando você for fazer o jejum, o seu corpo vai sentir muita falta e vai pedir isso com mais frequência. Então, você sentirá muita mais dores de cabeça e tudo isso. Tá certo, gente? Espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas sobre o jejum. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um grande beijo, me segue no Instagram e até a próxima.